Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre a Segunda Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial. Vamos direto ao assunto, né? Eu passei uma aula recentemente aqui no canal sobre a Primeira Revolução, essa é a Segunda Revolução. Super indico que você assista ao primeiro vídeo, tá? Que eu vou deixar aqui marcado de alguma forma, porque é importante a gente encadear conhecimentos, né? Encadear, né? Colocar conhecimentos um atrás do outro, não sei se eu falei certo, mas vamos lá. Segunda Revolução Industrial, direto e reto. Onde ela acontece? A primeira revolução, ela acontece principalmente ali na Inglaterra por conta de vários fatores, né? Basicamente, a Inglaterra, um país imperialista, consegue acumular riqueza, né? Um país com bastante carvão, enfim, vários aspectos que a favorecem. Mas a revolução, ela não é uma coisa estanque, não é parada. A revolução, ela acontece ao longo dos anos, né? Não é que, de repente, em um ano inventaram um trem, inventaram a máquina de tear, a máquina a vapor. Não. Vai acontecendo ao longo dos anos. E ao longo dos anos, outros países foram fazendo as suas revoluções. A segunda revolução ela já vai acontecer em alguns países, como vocês podem ver, Inglaterra, França, Bélgica, os Países Baixos, né, que o povo chama de Holanda, mas são Países Baixos o nome deles, Estados Unidos, o Japão já entra na segunda revolução, né, o Japão vai fazer duas revoluções em uma, na era Meiji, ali no fim do século XIX. Então, segunda revolução estão inseridos também entre outros países, então essa já é mais global. Inclusive, essa segunda revolução ela é uma das fases da globalização, que depois eu vou fazer alguns vídeos sobre globalização, vocês vão perceber isso. Quando que ela acontece? A partir da segunda metade do século XIX. Então, primeira revolução ali na segunda metade do século XVIII, finzinho do século XVIII. Segunda revolução, a gente já percebe que ela acontece no século XIX. Então, é muito rápido, muito dinâmico as coisas. A segunda revolução ela tem como característica também as revoluções burguesas, né? Tipo a Revolução Francesa, na Inglaterra, ou seja, os reis eles vão sendo derrubados. Por quê? Pelo mesmo motivo lá que eu tinha falado na primeira revolução. O modelo econômico com a Revolução Industrial é o liberalismo, ou seja, é a menor interferência do Estado dentro das negociações, dentro da economia local. Então, para isso acontecer, é importante ter menos Estado. Então, basicamente, as revoluções, né, que a gente estuda muito, que tem relação com a população, com o povo, elas são meio que para beneficiar uma outra casta, né? E aí são as pessoas mais ricas, né, os donos das empresas. Então, o liberalismo está relacionado aí com a segunda revolução industrial, inclusive os teóricos liberais, os teóricos marxistas, eles vão se destacar exatamente a partir da segunda revolução. É a época que você vai pegar os livros aí e vai ler. Está muito relacionado com o modelo industrial, essas ideias. Mudanças. Primeira revolução, grande mudança, é a criação da própria indústria. Segunda revolução, eu vou colocar esses dois aspectos, mas principalmente a utilização do petróleo como fonte energética, que até hoje o petróleo é a principal fonte energética mundial. Não é que o carvão mineral deixou de ser utilizado, ele é utilizado até hoje. Mas o petróleo ele passa a ser a principal fonte de energia. Então a segunda revolução industrial ela tem esse aspecto fundamental, a utilização do petróleo, né, dos seus derivados como fontes energéticas. Além disso, a segunda revolução ela é marcada aí pela energia elétrica, né, outra grande descoberta, né, enfim. Nós temos algumas mudanças, né, também dentro das indústrias, né, dentro do parque industrial. Há um aumento das indústrias de base, por exemplo, as siderúrgicas, que são as indústrias que trabalham com aço, né, elas transformam um metal em aço. Nós temos as petroquímicas, que vão tratar o petróleo, né, como eu falei, os derivados do petróleo. Nós temos também as indústrias farmacêuticas. Durante a Segunda Revolução Industrial, né, está inserida aí, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que aí os antibióticos, né, eles vão ganhar importância, né, como você já deve saber a história, né, dos antibióticos está relacionado também com a Segunda Revolução, né, tem essa evolução científica aí também nesse sentido. A indústria automobilística, né, o carro é criado na Segunda Revolução, assim como o avião também é criado na Segunda Revolução, e o capitalismo ele passa a ser financeiro. Na Primeira Revolução, o capitalismo ele passa para a fase industrial, que quem tem a indústria é quem tem o dinheiro. Mas o dinheiro é tanto que eles precisam acumular, colocar esse dinheiro em algum lugar, então os bancos vão ganhar importância. Mas além dos bancos, né, essas empresas precisam ser vendidas, por exemplo, na Bolsa de Valores. Então a Bolsa também vai ganhar importância e também você tem que pegar empréstimos, né, para as empresas, então as financeiras também ganham importância. Então nós entramos aí na fase do capitalismo financeiro, em que o dinheiro ele passa a ser especulativo por conta aí
da riqueza acumulada pelos donos das indústrias, né? Enfim, uma nova fase do capitalismo também. Outra característica importante dentro da segunda revolução é o Fordismo. E aí, dentro do Fordismo, eu trouxe para você esta imagem, né, do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, que esse filme, ele é bem legal, né, um filme que mostra aí, no início dele, como que é a segunda revolução industrial. Então, o Fordismo é o modelo industrial criado nessa época e que o filme retrata, né? Vou colocar algumas características do Fordismo. O Fordismo é um modelo de administrar indústrias. Então, o Henry Ford, né, o criador da Ford e criador do automóvel também, ele vai criar esse jeito de administrar a indústria dele, né? E aí chama-se Fordismo porque vem do Ford. Características do Fordismo: a produção em massa, né? Ou seja, fazer grandes quantidades de estoques. Isso é característica fundamental do Fordismo. Por que ele tinha essa ideia? Porque ele vai fazer muito carro e fazendo muito carro, o carro vai ficar mais barato e as pessoas vão consumir. É a linha de montagem, que é o que está mostrando na imagem aí do Charlie Chaplin, né? A linha de montagem é uma esteira onde cada um faz o seu trabalho. E aí cada um vai fazer um pedaço do automóvel. No caso aqui do Charlie Chaplin, no filme do Tempos Modernos, ele mostra ele fazendo peças, né? Apertando peças. Basicamente é a ideia da linha de montagem, né? Cada um faz a sua parte. É como se um professor passasse no seu tempo de escola um trabalho, tem que fazer, sei lá, 5 cartazes. Aí vocês vão dividir lá em grupos, né? Grupos de 3 pessoas. Aí uma pessoa fica responsável por ficar fazendo margem nos cartazes. Então essa pessoa vai fazendo 5 cartazes. A outra fica responsável por pesquisar o texto. Vai lá pesquisar o texto, vai imprimir para colar no cartaz. E a outra fica responsável pela estética. Vai colar de algum jeito, deixar bonitinho o cartaz. Ou seja, vocês dividiram aí, né, em 3 pessoas e uma pessoa vai ficar só fazendo margem, a outra só imprimindo e a outra só colando. Então, isso é uma linha de montagem. Isso é para quê? Para fazer mais rápido. Né? A ideia do Henry Ford era essa. Ainda hoje tem a linha de montagem, só que a linha de montagem é robotizada. E aí a gente vai ver isso na terceira revolução. O trabalho é especializado, então cada funcionário, cada trabalhador faz um trabalho somente. E é isso o tempo todo. Inclusive, é isso que mostra também o filme do Tempos Modernos. O personagem do Charlie Chaplin, ele faz tanto o mesmo trabalho que ele fica maluco. Ele aperta porcas. E aí ele começa a querer apertar tudo que parece uma porca na frente dele. Então é muito engraçado esse filme por conta disso também. Eu recomendo que você assista. É muito antigo, mas é muito bom. O trabalho é supervisionado. Como você pode ver nessa fotografia aqui embaixo, o filme também mostra isso, né? Tem uma pessoa responsável por ficar cobrando as pessoas que estão trabalhando para elas não pararem de trabalhar. Nessa época também o trabalho ele era muito rígido, então era exigido o tempo todo de serviço dos seus funcionários. Então, olha só, no filme também mostra uma crítica disso, que aí uma pessoa tenta inventar uma máquina para fazer os funcionários comerem mais rápido para voltarem a trabalhar. Então, a ideia de produção do Fordismo era essa, colocar as pessoas para trabalharem o tempo inteiro. O filme não mostra, né, mas o Fordismo, na época fordista, também tem relatos de pessoas que sofriam casos, né, de tortura dentro da indústria para continuarem trabalhando. Era uma noção bem precária de trabalho mesmo dentro do Fordismo. A ideia era, a pessoa tem que trabalhar o tempo todo, independente da quantidade de horas. Dentro do Fordismo, por conta dessas condições de trabalho muito precárias, são criados os sindicatos, e aí começam as revoltas, né? O filme, ele mostra ali, eu creio que o filme, ele mostra a época da Grande Depressão, que é ali depois de 1929, que tem os vários protestos, das pessoas muito pobres e tudo mais. Mas o filme também mostra ele entrando, mesmo que sem querer, dentro de um protesto, de uma manifestação, né? Enfim, essa época também é marcada por essas revoltas, né? Dos trabalhadores, dos proletários contra essas condições de trabalho precárias dentro das indústrias, né? Que o Fordismo é essa ideia de exigir o máximo de trabalho possível do seu trabalhador. Então, resumindo, Fordismo: produção em massa, linha de montagem, trabalho único, trabalho especializado e muita rigidez. Isso aí você vai lembrar sempre de Fordismo, tá? O marxismo, ele vai ganhar força nessa época, como eu falei, né? Os pensadores, tanto a favor do capitalismo como os contrários ao capitalismo, vão surgir nessa época da segunda revolução industrial, nesse contexto aí. Então vem aí a disputa, né, entre a burguesia, o proletariado e tudo mais, como vocês devem estudar isso em sociologia, né, essas questões, esses pensadores. Enfim. Os transportes também evoluem na segunda revolução.
Nós temos aí o automóvel, o próprio carro lá do Henry Ford, nós temos o avião, né, que aí tem a polêmica, né, no caso eu coloquei Brasil aqui, né? Quem inventou o avião? Foi o brasileiro Santos Dumont ou foram os americanos? Enfim, tem essa polêmica aí, depois você pode pesquisar, né? Quem foi que inventou? Quem fez uma espécie de avião primeiro foram os americanos, mas quem fez um avião voar por mais tempo foi o Santos Dumont, enfim. Aí você fica com essa dúvida, quem foi? Também temos a construção de ferrovias, que isso vai ser bem intenso dentro da Europa. Importante lembrar que a Europa ela tem uma vantagem em relação aos outros continentes, digamos assim, que a porção central da Europa ela é formada por planícies. Como você deve saber, planície é uma área baixa e plana. Então, isso facilita muito o transporte ferroviário, porque você não tem que fazer ferrovia subindo montanhas, é basicamente uma área grande e plana. Então, facilitou essa construção de ferrovias, que é muito importante hoje para a Europa, né? Essa questão multimodal, né? Eles não dependem só de um meio de transporte. Então, a ferrovia é importante para essa questão de escoamento de mercadorias. Então, faz todo sentido estar relacionado com a Revolução Industrial. Outras coisas são descobertas, né? O telefone, o telégrafo. Lembra da música do Zé Cabaleiro? Hoje, como é que é? Nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto te ama. Hoje acordei... Enfim, canto muito, né? Esse é o Zé Cabaleiro, ele fala do telegrama, né? Telegrama tá relacionado com telégrafo. Basicamente, quem inventou isso aí foi o cara do código Morse, né? Então, era um código que chegava para uma pessoa e essa pessoa tinha que escrever o que ela recebeu no código e aí mandava para aquela pessoa que era o destinatário. Então, vamos supor, eu mandava lá um código, aí, tipo, tinha um telefonista, né? Que eu não sei qual era o cargo dessa pessoa do telégrafo, né? E aí essa pessoa recebia o código, transcrevia e mandava para o meu destinatário. Isso era um telégrafo. E aí os Correios, inclusive, né? O Correios é cartas e telegramas. O Correio entrega telegrama, né? Então o telégrafo tá aí no cantinho aí para você ver. A fotografia, a lâmpada elétrica, e aí eu coloquei um personagem do segunda temporada do Loki, né, que esse aí era para ser o grande vilão da Marvel, nessa nova fase da Marvel, né, mas eu acredito que não vai ser mais, por conta de polêmicas desse ator, né, na vida real, que é o Kang, né, e nessa série do Loki, né, na segunda temporada, ele mostra esse personagem na Inglaterra na época da Segunda Revolução, em que aconteciam as exposições universais, em que os cientistas, né, chegavam lá na Inglaterra e mostravam as suas grandes invenções, né? Era uma época de inovações científicas muito rápidas, né? Então eles apresentavam suas inovações, inclusive o personagem aí, né, que eu esqueci o nome, mas é o personagem que representa o Kang, né, que é era para ser o grande vilão dessa nova fase, mas é o da temporada também do Loki. E aí ele mostra lá a invenção dele e tudo mais. Então é bem legal que faz essa referência aí às exposições. Enfim, segunda Revolução Industrial, consequências para o mundo, né? Além da inovação científica, temos as consequências negativas. Por exemplo, o neocolonialismo ou imperialismo. A Europa, ela tinha deixado de ter suas colônias, né? As colônias aqui na América, elas já tinham se tornado países dependentes durante a Segunda Revolução, durante a Primeira e Segunda Revolução. Então a Europa não tinha mais de onde tirar matéria-prima de graça. O que ela vai fazer? Vai arrumar mais lugar. Ela vai explorar a África. Então a Europa, né, os países europeus, eles se reúnem e decidem tomar o continente africano para eles. Lembrando que na África já tinha países, já tinha os impérios africanos estabelecidos ali, mas eles pouco se importam. Então as consequências do neocolonialismo, né, para além de pegar os recursos naturais, minerais dos países africanos, eles dividiram os territórios africanos de acordo com os interesses europeus. Então acabaram dividindo impérios e juntando impérios inimigos dentro do mesmo lugar. Qual que foi a consequência disso a longo prazo? Depois que o europeu ele deixa o território, aquele lugar vai ser alvo de disputa territorial entre essas etnias. Então, muitas das guerras nos países africanos são por conta desse contexto do neoimperialismo, do neocolonialismo, né, do imperialismo europeu. Além disso, enfim, tem uma história marcada por torturas, por coisas lamentáveis, porque essa dominação do africano e também ali da Ásia, o contexto é racista, né? Você considerar que aquela raça é inferior à sua, do europeu, e eles tinham o direito de explorar aquelas pessoas, de ensinar aquelas pessoas a serem civilizados porque eles não eram civilizados. Então, o racismo ele faz parte importante do imperialismo, do neocolonialismo. Então, olha a consequência da Segunda Revolução, né? Para pegar matéria-prima
eles foram roubar, de certa forma, o território dos outros países, né, dos africanos. Só um exemplo para você, né? Estude a história do Congo, né? Que é muito triste, né? A história da exploração belga por ali. Enfim. E aí, tem um destaque, tá? A Etiópia é um país que resistiu à colonização inicialmente, né? Colonização italiana, então tem esse destaque aí. Depois, quando eu for falar especificamente sobre o imperialismo, vou fazer um vídeo sobre isso, porque tem muita coisa para falar sobre isso, né? Vocês vão ver que a Etiópia é um país especial nesse sentido dentro da África. Outra consequência, a evolução populacional. A indústria, ela atrai pessoas do campo para a cidade. Fora que a Revolução Industrial ela não acontece só na cidade, ela também acontece no campo. Então, no campo chegam as máquinas, e as máquinas substituem o trabalho de pessoas. Então, as pessoas no campo, elas perdem o trabalho e têm que ir para as cidades, migram para as cidades, e dentro das cidades, as pessoas acumulam-se e vão se juntando e vão tendo filhos, né? Vão aumentando as famílias dentro das cidades. E aí a consequência é um aumento da urbanização e um aumento populacional. Perceba só, aqui ó, 1800 a 1900 é o período da primeira revolução. Nós temos aí um aumento de 1 bilhão de pessoas. Então, já aumenta bastante a população, dobra a população mundial. Mas perceba só aqui, ó, aliás, 1800 a 1900 é a segunda revolução já, né? Então, durante o período da segunda revolução, já ó, dobra a população. E aí, ó, depois da segunda revolução, durante a segunda revolução, aí vem a terceira revolução e começa a quarta, nós temos, ó, uma subida exponencial da população mundial. Então, a população mundial, ela aumenta bastante com a invenção, né, da indústria, das máquinas. Então, as cidades crescem e, consequentemente, a população mundial cresce. E com a evolução tecnológica, para além do nascimento de pessoas, né, que vai diminuir naturalmente depois, as pessoas passam a viver mais, né? Então, as expectativas de vida com o avanço tecnológico vão aumentando muito. E com isso, a população mundial também aumenta, porque as pessoas passam a morrer menos. Na segunda revolução, nós também temos aí o marco do início da poluição. Nós temos aí um gráfico mostrando as emissões de CO2, o dióxido de carbono, que é um combustível, um gás proveniente da queima de combustível fóssil, de queimadas em geral, de queimada, de vulcões, enfim, de fumaça, o CO2. Então, o dióxido de carbono, perceba, olha o aumento da emissão, né, desse gás a partir da segunda revolução. É muito alto, né? Então, a partir da segunda revolução, nós temos esse aumento desse gás. E qual que é a consequência? Esse gás é um dos chamados gases estufa. Os gases estufa, né, eles estão na nossa atmosfera e eles servem para segurar os raios solares, porque a nossa Terra funciona como se fosse um espelho, então ela reflete os raios solares. Se não tivesse essa camada de gases estufa, os raios solares voltariam para o espaço e a Terra seria fria. Então só tem vida na Terra por conta dos gases estufa. Mas a grande questão é, a partir do momento que o ser humano começa a emitir CO2 de forma artificial, né, o ser humano que está produzindo CO2, por conta das indústrias queimando petróleo, carvão e tudo mais, isso aí vai aumentar a quantidade de gases do efeito estufa. E a consequência lógica é, se você aumenta o número de gases do efeito estufa na atmosfera, você vai aumentar o efeito estufa. Então você vai aumentar a temperatura. Daí que vem a ideia das mudanças climáticas, né? A temperatura global ela vem subindo progressivamente exatamente a partir da primeira revolução, que é quando o ser humano começa a emitir poluição de uma forma sistemática, muito grande. E a partir da segunda revolução, a coisa só aumenta a poluição. Então, a segunda revolução também tem essa marca aí, né, do início da poluição global. Então, nós temos um gráfico mostrando exatamente isso, né? A temperatura global. Perceba que a variação aqui, ó, a partir ali quase na segunda metade do século XX, ela já passa a ser só positiva. A temperatura global ela só aumenta, né? Ó, ela não varia mais para baixo praticamente, ela só vai aumentando, aumentando, aumentando. E isso é uma coisa que afeta, né, a vida de todo mundo, né? Afeta os alimentos, afeta a produção de alimentos, afeta a vida das pessoas, né? Lugares que são quentes vão ficar muito mais quentes, lugares que têm poucas chuvas, choverá menos ainda, né? Esse ano de 2023 foi considerado que o Brasil tem um clima árido, ou seja, deserto. A região do sertão nordestino, provavelmente daqui a alguns anos, tornará um grande deserto. Exatamente por conta dessas mudanças climáticas. Enfim, são vários exemplos das mudanças climáticas, né? Isso aí tem para vários vídeos, inclusive é um tema importante para você estudar,
tá? Essa questão ambiental é sempre tema de provas e vai continuar sendo, porque é um problema que vai ficar cada vez mais evidente na nossa vida. Do ano 2023, por exemplo, foi o ano mais quente da história. E esse ano de 2024 promete também bater esse recorde aí do ano de 2023. Enfim, segunda Revolução Industrial, é isso que eu queria falar para vocês. Caso você tenha gostado, eu peço humildemente, né, caso você tenha chegado a esse momento do vídeo, você deixe seu like, você comente e se inscreva no canal, tá? Você vai me ajudar muito fazendo isso aí e a eu produzir mais vídeos, né? Inclusive, caso você tenha alguma coisa que queira que eu faça algum vídeo, comente aí embaixo também. É isso, obrigado pela companhia e até mais.